Olá, pessoal. Vamos falar sobre a análise organizacional, né? A análise de uma organização, a gente aprende que ela precisa envolver pelo menos duas grandes dimensões, né? Tem a dimensão da estrutura da organização e tem uma dimensão dos processos organizacionais, né? E a análise organizacional a gente desenvolve, né, buscando encontrar pontos de melhoria, né? Buscando encontrar processos que eventualmente se tornem oportunidades para implementar soluções que vão na direção dos objetivos da organização. E esses objetivos podem ser diferentes, né? Tem organização que vai ter como objetivo melhorar a sua eficiência de processos, outras vão ter como objetivo melhorar a sua interação com a sociedade, né? Enfim, aí cada organização, dependendo da sua natureza, dependendo do seu posicionamento, vai ter seus objetivos e uma análise organizacional tem o propósito de fazer com que ela funcione da melhor forma possível para ir em alcance dos seus objetivos, né? Porém, a gente aprende a fazer a análise organizacional de maneira genérica, né? Olhando para os elementos conceituais mais consagrados do que se refere à estrutura organizacional e aos processos organizacionais, às operações que acontecem dentro da organização. Para além disso, tem as análises organizacionais específicas, né? Especializadas em temas de domínio mais específico, né? E aqui, né, quando a gente vai falar sobre administração pública, por exemplo, sobre responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, a gente tem análises organizacionais específicas para tratar, para abordar questões relacionadas a essas áreas, né? Então, quando a gente vai fazer a análise organizacional dentro desses domínios, a gente não vai fazer uma análise genérica, né? Como a gente aprende a fazer uma primeira análise da organização, olhando para seus tipos de estruturas, olhando para os seus fluxos de processos, organogramas, fluxogramas. Não, a gente vai olhar para elementos conceituais específicos, seja da administração pública ou da responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, ou para qualquer outra área específica, de conhecimento específico, dentro da atuação na gestão das organizações, certo? Então, por exemplo, né, se eu quero fazer uma análise de uma organização específica sobre a administração pública, eu posso estar interessado em analisar o potencial ou o quanto que é pertinente para uma determinada organização o modelo do novo serviço público, né? E aí eu vou fazer uma análise dos elementos conceituais teóricos do novo serviço público, né? Que envolvem, dentro da sua elaboração, tanto elementos da estrutura da organização quanto elementos dos processos que acontecem nela. Então, se eu estou falando de novo serviço público, faz sentido eu procurar entender se a estrutura de uma determinada organização pública ela é mais horizontalizada ou menos horizontalizada, né? Se tem espaços de participação maior das pessoas de maneira geral, né? Se tem uma governança mais democrática, né? E aí eu já estou entrando também em alguns elementos processuais, de processo organizacional, né? Se existe uma participação mais efetiva e aberta para as pessoas, para a população, expressarem suas opiniões, suas sugestões em relação às decisões governamentais ou decisões, inclusive políticas também, que acontecem no âmbito do novo serviço público, né? E, e aí tem algumas questões de coerência, né? Se eu estou fazendo uma análise sobre a pertinência do novo serviço público, como um exemplo, para uma determinada organização, faz sentido e é coerente que essa análise seja de uma organização pública, né? De uma organização pública ou que tenha pelo menos uma parte dela, né, gerenciada e organizacional vinculada ao domínio público, né? Uma organização mista, por exemplo, né? Mas se eu estou fazendo uma análise relacionada à responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, é muito interessante de se fazer essa análise no ambiente das organizações privadas, empresariais, né? Não que seja exclusivo desse tipo de organização, né? A gente pode ampliar para outras organizações também, né? Mas fica muito difícil
no caso de tentar analisar um modelo do novo serviço público ou de algum outro modelo da administração pública, na realidade de uma organização empresarial, por exemplo. A não ser que seja uma análise muito específica buscando tratar de alguma questão de articulação dessa organização empresarial com o poder público, né? Mas no caso de um processo de aprendizagem, de domínio, de como se faz uma análise desse tipo, fica algo bastante limitado. Eu recomendo que para os temas da administração pública, busquem utilizar como objeto de estudo, né, como organização de foco do estudo, que você vai fazer análise, uma organização pública, sim. Né? No caso da responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, pode ser tanto uma organização pública, mas as organizações empresariais são muito bem-vindas para fazer esse tipo de análise, sobretudo pelo ponto de vista de análise crítica, do potencial da análise crítica, que o tema da responsabilidade socioambiental e sustentabilidade é capaz de proporcionar para mudanças na forma de se fazer os processos e a organização das estruturas empresariais. E para fazer essa análise da organização, né, seja uma análise mais específica para os modelos de administração pública ou para tentar entender as práticas de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, a gente utiliza as ferramentas de coleta de informações, né, como observação direta, como entrevistas ou até mesmo aplicação de questionários, né. Lembrando que, dependendo do que a gente está interessado em coletar de informações, a aplicação de questionário é mais adequado se você vai, por exemplo, pegar informações de uma empresa ou de uma organização que tenha muitas pessoas trabalhando lá, né? Mais de 50, pelo menos 50 em diante, né? Uma indústria, uma instituição de ensino, por exemplo, se você está interessado em informações do corpo docente, né? dos alunos, dos estudantes, e aí mais de 50 respostas a gente utiliza questionários, né? Faz mais sentido a gente elaborar um questionário e aplicar esse questionário para coletar informações. Né? Ou então, no caso de empresas, pegar informações dos consumidores, né, dos clientes. No caso de organização pública, pegar informações do público-alvo, né, dos beneficiados de alguma política pública, de um serviço público, de uma organização. Então, mais de 50 a gente utiliza os questionários. Menos disso, faz mais sentido a gente selecionar melhor o público-alvo da análise e fazer algumas entrevistas, né? Em torno de entre 10 a 20 entrevistas, é um número interessante, mas pode ser até menos, pode ser 5 entrevistas bem aprofundadas, já é suficiente para fazer uma análise razoável. Né? Mas eu acho interessante quando as análises elas fazem um bom uso da observação direta mesmo. Quando você tem acesso à organização, quando você tem algum tipo de envolvimento em que você tenha abertura para entender como que a organização funciona e fazer esse tipo de análise a partir de uma observação direta, sempre tendo como âncoras conceituais aqueles elementos teóricos que você está interessado em compreender. Né? Então, para ter esse tipo de análise, você pode ser alguém que trabalha dentro da organização, que tem essa abertura com a organização, seria a situação ideal, mas não necessariamente, né? Você pode fazer esse tipo de análise também do ponto de vista de alguém que recebe o serviço ou o produto de uma determinada organização, seja empresarial ou uma organização pública. Né? Você pode, do ponto de vista do cliente, ou então do ponto de vista do beneficiário, do cidadão que recebe um serviço público, fazer uma análise de determinada organização. Então, na Universidade Federal mesmo, vocês podem fazer uma análise de como vocês observam o funcionamento da própria universidade no escopo de algum modelo da administração pública. Né? Isso já dá um tipo de análise interessante, né? Mas aí fica a critério de quem desenvolve a análise escolher qual o tipo de caminho que vai seguir
para fazer esse tipo de análise, mas não precisa ser necessariamente alguém que está dentro da organização para fazer isso, né? Você pode fazer também do ponto de vista de alguém que está fora, recebendo um serviço, participando de uma política pública, ou então alguém que é cliente de uma empresa, de uma marca, e que está interessado em fazer uma análise naquela organização.